Meus queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre o batismo. Espero que vocês estejam acompanhando a nossa aula, né? A nossa aula está sendo feita aí com bastante esforço e humildade também, porque estamos um pouco sem tempo, né? De dar aula para vocês aí pessoalmente. E o único meio que nós encontramos foi online, tá certo? Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, estamos aí, tá certo? Então, nós vamos aí dar continuidade da nossa aula, né? O tema central é o batismo na igreja primitiva. Aí aqui tem algumas referências bíblicas, tá certo? Então eu vou ler aqui com vocês a conclusão, tá? Vou ler com vocês aqui a conclusão. Aliás, a conclusão não, a explicação, tá? Na igreja primitiva, o batismo era imediato, após a conversão, mostrando que quem cria verdadeiramente em Cristo ou em Jesus tomava uma atitude prática. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 ao 38, a Bíblia diz que o eunuco, após ouvir o evangelho, né, explicado por Felipe, ele vê a água e pergunta: o que impede de eu ser batizado ali mesmo, que eu seja batizado ali mesmo, né? Felipe respondeu e disse-lhe: se quiser ser batizado, assim seja, se crê, será feito, né? E a Bíblia diz que Felipe batizou ele ali mesmo naquele local. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. O engraçado aqui, o interessante aqui é que o eunuco ele já tinha crido em Jesus, pois entendeu a mensagem sobre Cristo, né? O batismo aconteceu logo após a fé, foi sem demora, né? É por isso que aqui está falando aqui, ó, batismo era imediato após a conversão. Ou seja, ele ouviu a mensagem de Felipe, né? Reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus e imediatamente ele quis se batizar. Então foi uma atitude, né, rápida ali de eunuco, né, para querer se batizar e também do Felipe que ali estavam para batizar naquele local. Não há exigências rituais para o batismo, né? Ou rituais longos, pré-requisitos humanos. Não. Além da fé é o que mais importa. É só a fé que importa para o batismo, né? A fé precede o batismo e o batismo é uma resposta imediata pública de obediência a Cristo, né? A fé precede o batismo e o batismo é uma resposta imediata e pública de obediência a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 47 ao 48, a Bíblia diz que Pedro vê o Espírito descer sobre os gentios, lá na casa de Cornélio, e pergunta: pode alguém negar a água e pedindo que seja batizados? Então manda que sejam batizados. Aqui, os gentios receberam o Espírito Santo antes do batismo. Algo surpreendente para os judeus, né? Algo surpreendente para os judeus. Por quê? Pedro explica aqui que ele viu, né, o Espírito Santo em cima da cabeça dos gentios, ou seja, antes deles se batizarem. Os gentios já receberam o Espírito Santo. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar, para curar, né? Ele não escolhe brancos, negros, estrangeiros, não, não. Jesus, Deus ele escolhe aquele que crê nele, que crê na graça redentora do Cristo. O batismo não concede o Espírito Santo, mas confirma publicamente a fé já demonstrada, né? Que fé é esta? É a fé de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e automaticamente aceitar o batismo, né? Crer no batismo de Jesus Cristo para uma nova vida.
Como eu falei para vocês, o batismo não é só para judeus, ele é para todos. Todos aqueles que crê. E o Espírito Santo é quem confirma essa fé, né? O Espírito Santo é nosso auxiliador, é ele que nos auxilia, que nos convence, né? Que nos instrui, que nos livra, né? Que nos dá o discernimento. Esse Espírito Santo que tem nos guardado. Atos, capítulo 16, o versículo 31 ao 33, vai falar sobre aquela passagem bem conhecida, né? Sobre Paulo e Silas na prisão, né? Na onde eles oram, eles cantam a noite toda. E a Bíblia diz que Paulo e Silas oraram e cantaram a ponto da terra tremer, né? Aí a porta do cárcere se abriu e o carcereiro ficou preocupado porque todos que estavam presos ali conseguiram escapar. E o carcereiro perguntou para Paulo: que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em algumas Bíblias e alguns estudos, a Bíblia diz que naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. A salvação, gente, não é pelas obras, mas é pela fé. E se for pelas obras, as pessoas se vangloriam, né? Ah, eu ganhei 15 almas, 10 almas, 12 almas, eu dirigi 15 igrejas, 20 igrejas e eu vou para o céu. Não. A salvação, ela é pela fé. Fé é essa em Cristo Jesus, né? Fé é essa transmitida em Cristo Jesus. Após crer, a Bíblia diz que o carcereiro age imediatamente, sendo batizado junto com toda a sua família. A expressão casa indica que todos ouviram e creram na mensagem de Paulo que foram pregadas ali naquele dia. Então, a explicação sobre que na igreja primitiva o batismo ele era imediato é nesse sentido, né? As pessoas ouviam, né? Ouviam a mensagem de Cristo, entendiam, né? Recebiam fé e automaticamente as pessoas já queriam se batizar, assim como aconteceu com o eunuco, né? Naquela passagem de Atos 8, 36 ao 38, né? Esses três textos aqui sobre Atos 8, Atos 10 e Atos 16 é um padrão claro em Atos, né? Ou seja, o evangelho é anunciado. Para que o evangelho é anunciado? Ele é anunciado para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo, né? E ao crer em Jesus Cristo, o batismo ele acontece como uma resposta imediata, assim como aconteceu com o eunuco, né? Lá em Atos 8:36, tá? E o batismo, gente, ele não salva, mas é um ato de obediência, testemunho público e uma identificação com Cristo e o crente, né? Então o batismo ele não salva, mas ele é um testemunho, ele é uma obediência e aquilo que identifica o crente e Jesus Cristo, tá certo? Agora nós vamos aqui para o nosso próximo slide. Vou pegar aqui a minha colinha. Arrependei-vos, aliás, arrependimento antes do batismo. Arrependimento antes do batismo é o nosso próximo tópico, né? Aqui está mais uma vez as referências bíblicas que eu deixei aqui para vocês e uma explicação básica para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem aqui. Arrependimento significa mudança de mente, comportamento, e antes de ser batizado, a pessoa entende que deve abandonar o pecado e viver conforme a vontade de Deus, né? Viver conforme a vontade de Deus significa viver as coisas de Deus, né? Eu não posso, depois que eu aceitei a Jesus, me batizei nas águas, querer viver eu mesmo, não. Eu passo a viver agora a vida de Cristo. Eu preciso viver a vida de Cristo, né? Para que Cristo possa viver em mim e fazer aquilo que ele deseja, né? Então, em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor,
né? Pedro aqui, ele está pregando ao povo depois do quê? Da cura de um coxo. Ele chama eles à mudança de vida. Que mudança de vida, né? É isso aqui, ó. Arrependimento antes do pecado. Mudança de vida significa arrepender-se. Arrepender-se significa mudar, mudar a mente, reconhecer o erro diante de Deus, né? Mudar a mente, reconhecer o erro diante de Deus. Converter-se, mudar, mudar a rota, dar meia volta, seguir outro caminho. Converter significa mudar de direção, mudar a rota, dar meia volta e seguir outro caminho. E converter, como eu falei para vocês, né? É converter de todos os seus maus, né? Seus maus caminhos, as suas velhas atitudes. Aquelas velhas atitudes você vai deixar para trás e vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? Automaticamente os pecados eles serão apagados. O perdão ele é real em Cristo Jesus. Não é superficial. Não é algo para enganar, não. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, reconhecemos o senhorio de Cristo e aceitamos Ele como Filho de Deus, né? Os nossos pecados eles são apagados, são perdoados realmente e sem mentiras, né? E aí, o que vai acontecer depois? Vai vir tempos de refrigérios em nossa vida, né? Tempo de refrigério esse, o que é refrigério, Davi? Refrigério é aquilo que nos traz coisas boas, bem, né? Refrigério é tranquilidade, paz, nossa, é tudo de bom para a alma da pessoa, né? Ele traz descanso espiritual. Quantas pessoas são atormentadas espiritualmente, né? Não tem descanso. A alma dela não tem descanso espiritual. E nós, a partir do batismo, do arrependimento, né? Aliás, a partir do arrependimento, logo após depois do batismo, nós teremos descanso espiritual, né? A nossa culpa será aliviada e nós teremos a nossa alma renovada em Cristo Jesus, né? Então, o arrependimento antes do batismo ele vai trazer todos esses benefícios: refrigério, descanso espiritual, alívio da culpa e renovação da alma, né? E automaticamente o arrependimento traz o quê? Perdão e restauração. Nós precisamos perdoar as pessoas, assim como Cristo nos perdoou. Assim como você crê que Cristo te perdoou, você precisa perdoar as pessoas também. Precisa perdoar aquele seu amigo da escola, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, né? O seu ente querido, o seu vizinho. Não sei quem você precisa perdoar, mas Deus fala que você precisa dar o perdão, né? Para ter a vida restaurada, tá certo? 2 Coríntios capítulo 7, e o versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a tristeza em Deus é uma coisa, a tristeza no mundo é outra, tá certo? Então nós vamos entender aqui o que Paulo quis dizer sobre essas tristezas, né? A tristeza segundo Deus traz o quê? Né? Nasce quando o pecado é reconhecido à luz de Deus, né? A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento verdadeiro. E a tristeza segundo Deus resulta em salvação e vida. Então, a tristeza segundo Deus, ela nasce quando o pecado ele é reconhecido à luz de Deus, leva ao arrependimento verdadeiro, resulta em salvação e vida. E a tristeza do mundo, o que ela vai trazer? É só remorso, culpa sem mudança, foca nas consequências, não no pecado, e leva à morte espiritual, desespero e estagnação. Então, a tristeza do mundo ele traz esses males para a alma da pessoa. Nem toda tristeza é arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento transforma, tá certo? Então, guarde bem isso. Nem toda tristeza é arrependimento. O verdadeiro arrependimento transforma. E por fim, Lucas 13:3. Lucas 13:3 diz: Não eu vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis.
Jesus responde às pessoas que achavam que certas tragédias era castigo aos piores pecadores. Tem um capítulo da Bíblia, né, no Novo Testamento, que vai falar sobre um homem que tinha uma certa deficiência, né? E aí os apóstolos perguntaram para Jesus se quem tinha pecado, se era ele ou os pais, né? E aí Jesus fala para os discípulos, não foi nem ele nem os pais que pecaram, mas tem certas doenças que é para a glória de Deus. Então, Jesus ele ensina, o problema não é comparar o pecado. Todos precisam se arrepender, ou seja, todos precisam de arrependimento sem exceção. Como eu falei para vocês no slide anterior, é branco, é negro, é estrangeiro, é brasileiro, é paulista, é nordestino, todos precisam de arrependimento, sem exceção. Sem arrependimento, o fim é perdição espiritual, né? Ou seja, sem o arrependimento antes do batismo, é perdição. Nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Aqui Jesus ele demonstra a urgência do arrependimento. Ou seja, não é opcional, é essencial, né? Opção é uma coisa, essencial é acima da opção. Então, o arrependimento não é opcional, ele é exceção. Aliás, ele é essencial. Então, para nós fechar aqui, né, o tópico sobre o arrependimento antes do batismo, Atos 3:19 vai falar sobre o convite e os benefícios do arrependimento. Em 2 Coríntios 7:10 explica o tipo certo de arrependimento. E Lucas 13:3 destaca a necessidade e a urgência do arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender em Cristo Jesus, para que o arrependimento ele traz para a nossa vida mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de caráter e mudanças de vida. Tá certo? Vamos lá para o nosso próximo tópico, que será o novo nascimento, vida transformada. O novo nascimento e a vida transformada, né? Deixei aqui mais uma vez aqui as referências bíblicas e a explicação. O novo nascimento é uma transformação completa da vida. O batismo simboliza que a pessoa morreu para o mundo, ou morreu para a velha vida. Agora vive para Cristo. Então, o novo nascimento é uma transformação completa da vida. O batismo simboliza que a pessoa morreu para a velha vida e agora vive para Cristo. Então, em 2 Coríntios 5:17 vai dizer assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Ou seja, o versículo ele fala de transformação espiritual. Quando alguém está em Cristo, ou seja, crê nele e está ligado nele, essa pessoa não é apenas melhorada, ela é feita uma nova criatura, tá certo? Ou seja, então se você está em Cristo Jesus, você agora vai viver por ele, você vai estar ligado nele, você vai viver por ele, e essa pessoa não tem a vida melhorada, ela é feita uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, né? O que é coisas velhas? É aquilo que ficou para trás, gente, né? Aquilo que ficou para trás não te pertence hoje, né? Então, as coisas velhas é a sua antiga maneira de viver, de pensar, de agir, talvez de falar, né? Essa é a sua maneira velha de viver. Então, a sua maneira velha é essa. Então, a maneira velha, né? É o que? O seu pensar, os pecados, a culpa e uma identidade sem Deus. Assim como nós temos uma identidade com Cristo, tem muitas pessoas que têm uma identidade sem Ele, né? Sem Cristo, sem Deus.
tá certo? Tudo se fez novo. Nova identidade. Você receberá um novo documento, né? Você receberá um novo propósito de vida em Cristo Jesus. Você terá uma nova relação com Deus. Eis que tudo se fez novo. Não significa que a pessoa nunca mais vai errar. Não, né? Se nós falarmos que nós não somos pecadores, nós estamos mentindo, né? Mas nós somos pecadores, né? Mas nós reconhecemos que Cristo tem poder para nos perdoar os nossos pecados, né? Mas o que é a essência muda agora, ela vive a partir do que Deus fez nela. Ou seja, não significa que a pessoa nunca mais vai errar, mas que a essência mudou. Agora ela vive a partir do que Deus fez nela, ou fez nele, certo? Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Aqui Paulo ele fala sobre a identidade e a independência do crente ou do homem em Cristo Jesus. Crucificado com Cristo, né? Ou seja, a pessoa que é crucificado com Cristo, ela não tem mais as suas vontades próprias, né? Ela passa a viver para Cristo, ou seja, a pessoa decidiu ser crucificada com Cristo, né? Então, foi colocado na cruz com Jesus. Ser crucificado com Cristo foi colocado na cruz com Jesus. Então, ser crucificado com Cristo, não mais eu, mas agora ele vai viver em mim. Cristo passa a guiar meus pensamentos, minhas escolhas, meus valores. Cristo passará a guiar as minhas atitudes, né? Agora eu vivo pela fé, você vai viver pela fé. E como nós vivemos pela fé? A vida cristã não é por esforço humano, gente, mas por confiança naquele que nos chamou, que foi Cristo Jesus. Então, quando Jesus Cristo ele chama a pessoa, ele confia e nós, aliás, nós precisamos confiar em Cristo Jesus, tá certo? Então, nós vamos aqui para o nosso próximo versículo, Romanos 12:2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não conformeis com esse mundo, né? O versículo mostra essa transformação acontecendo a cada dia, né? O que é não se conformar com o mundo? É aceitar o que o mundo tem, né? O que o mundo quer nos dar, né? Não conformeis com esse mundo não é copiar valores, padrões que esse mundo tem, né? Mentalidade e o sistema que ignora a vontade de Deus, né? O mundo ignora a vontade de Deus. Como que o mundo ignora a vontade de Deus? Os pecados, né? As prostituições, né? Os vícios, as pessoas querendo viver longe de Deus. E o que é ter renovação de mente? É mudança de pensamento, visão de vida, valores pela palavra, oração e comunhão em Cristo Jesus, né? E o discernimento, ele traz para nós viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? Essa é a vontade de Deus para todos nós. Ela é boa, agradável e perfeita. A transformação começa de dentro para fora, ou seja, pela mente, né? A nossa mente ela precisa ser mudada. E quando essa mente ela precisa ser mudada? A partir do momento que a pessoa ela aceita Jesus Cristo, a mente dela já está em processo de mudança, né? Ela já não passa a querer viver mais por ela, não passa a querer ter os vícios que ela tinha lá fora, né? Tudo aquilo que separava ela de Deus, ela não vai querer ter mais, tá certo? Então essa é a mudança de vida. Eles formam uma sequência, né, de coisas boas, essa transformação de vida. A transformação de vida nos traz coisas boas, tá certo? Então, em 2 Coríntios 5:17, você é feito novo em Cristo Jesus, você terá uma nova identidade. Gálatas 2:20, essa é a nova vida agora em Cristo, você vai viver uma nova vida. E Romanos 12:2, essa é a vida que se manifesta por mente renovada, o novo modo de viver, tá certo? Então nós vamos aqui para o nosso último tópico, que é morte e ressurreição.
Morte e ressurreição. A morte e a ressurreição com Cristo. Referências bíblicas. A explicação. Ao ser mergulhado na água, simboliza morrer com Cristo. Ao sair da água, simboliza ressuscitar com Ele para uma nova vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, vai dizer: o batismo nos une à morte e à ressurreição de Cristo. Aqui Paulo está ensinando aos romanos que ao sermos batizados, nós seremos identificados como filhos de Cristo, como filho de Deus por intermédio de Cristo. Assim como Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou, o cristão, simbolicamente, ele morre para o pecado e começa a viver uma nova vida. Ou seja, ao mergulhar, ele está sendo sepultado. E quando ele sai da água, ele recebe, né, uma nova vida para viver com Cristo Jesus. A morte ela vai simbolizar o velho homem, ou seja, a vida dominada pelo pecado. É deixado para trás. Quando você vai deixar para trás? Quando você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e aí você se tornará filho de Deus após o batismo nas águas. O sepultamento ele representa o abandono definitivo da velha criatura, ou seja, do velho eu, né? O sepultamento é algo para se esquecer, né? Então, por exemplo, quando você vai no velório de alguém, que a pessoa está sendo velada, tem todos os trâmites, né? Para a pessoa chegar naquele local de velório e tal. Mas quando a pessoa chega no sepultamento, na onde ela vai ser colocada na lápide ou na tumba, ou não sei aonde for, quando é feito o sepultamento, onde é fechado, literalmente a pessoa ela cai a ficha que a pessoa definitivamente não volta mais, né? Ou seja, assim acontece com o nosso eu, com a nossa velha vida. O sepultamento ele vai representar o abandono definitivo da velha criatura, né? E a ressurreição é uma nova vida que vai ser guiada por Deus a partir de então. O batismo não é o ritual externo, mas ele é um compromisso de viver uma vida transformada com Cristo Jesus. Então, o batismo nos reveste de Cristo, né? Ou seja, ele vai nos dar uma nova identidade, vai passar, o cristão vai passar a ter o caráter de Cristo e ele vai abandonar o velho eu. É, então, em Gálatas 2 e o versículo 27 diz: o batismo nos reveste. Quando ele vai nos revestir? Com todas essas bênçãos aqui que eu falei para vocês, né? Ele vai nos dar uma nova identidade, ele vai nos dar um novo caráter para viver em Cristo Jesus, e nós não viveremos mais para nós, mas viveremos para Cristo, ou seja, nós vamos abandonar o nosso eu, né, as nossas vontades, né, assim como Paulo diz, né, não vivo eu mais Cristo, agora vive em mim. Segundo Colossenses 2:12, o batismo é um sepultamento e uma ressurreição espiritual, né? Ou seja, Paulo compara o batismo ao enterro espiritual. A velha natureza vai ser sepultada, né? A velha natureza será sepultada. Pela fé, o cristão ressuscita para uma nova vida. Tudo isso acontece pelo poder de Deus, não por esforço humano, né? Ou seja, tudo é pelo poder de Deus. O batismo confirma a fé no Deus que transforma a vida e nos dá uma vida nova. Então, o batismo ele vai trazer para nós mudança de vida, de comportamento e de caráter. Nós teremos em Cristo uma nova identidade, nós passaremos a viver para Cristo e nós teremos um caráter transformado. Então, o batismo ele vai nos unir à morte e à ressurreição de Cristo, marca o fim
de uma vida de pecado, inicia uma vida em obediência à fé e um testemunho público que transforma o interior. Ou seja, o testemunho público qual que é? É o batismo, né? A pessoa ela vai se batizar ali, vai ser um ato público onde muitas pessoas vão ver, né? Não só 2.000 pessoas, mas até aquelas que estão assistindo em suas casas aí, verão esse ato, né? Cerimonial que é o batismo nas águas. Tá certo, adolescentes? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês aí estudem, tá certo? Até mais, se Deus quiser, a paz do Senhor. A favor da humanidade, traz vida a todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Então, a morte do batismo, ela simboliza para a gente uma nova vida, né? Você terá umas